docentes da disciplina de gastroenterologia. A saber aí pelo professor Milton. Então, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, dizer que é uma satisfação. A visão, a palpação, nós vamos utilizar o outro sentido, que é o tato, que é a mão, e a gente usa principalmente as falanges distais, e aí nós vamos fazer uma palpação superficial, que nós vamos explicar, e uma palpação... Aí, obrigado, Isabel. Nada. A gente aprendendo, né? Uma troca de informação. Então, vamos dar sequência, como a gente já tinha falado, o diagnóstico começa com uma boa história e um exame físico, né? E tudo começa, de novo, com uma boa história, né? Você tem que colher a história, e as etapas do exame físico são inspeção, ausculta, palpação e percussão. A ausculta, ela deve ser imediatamente antes da palpação e da percussão nos casos de abdômen agudo. Por quê? Porque ao fazer manobras de palpar o abdômen, eu posso alterar os ruídos hidroaéreos. Então, num paciente que se apresenta com abdômen agudo, a ausculta deve anteceder. E aí a natureza nos proveu de 5 sentidos, né? E um cérebro, logicamente, para organizar essas informações periféricas. O principal na visão, nós vamos ter a inspeção, e aqui já vai um pequeno porém. A gente só reconhece aquilo que a gente só percebe aquilo que a gente conhece. Então, para a gente conhecer, a gente tem que ter sido apresentado previamente. Então, essa história da inspeção, a gente vai ganhando cada vez mais expertise à medida que nós vamos vendo cada vez mais situações, cada vez mais observamos os pacientes, nós vamos ter uma melhora na inspeção. A palpação, nós vamos utilizar o tato, e a gente usa principalmente as falanges distais dos dedos, que é onde a gente tem a melhor percepção, e aí uma palpação superficial e uma palpação profunda do abdômen. A percussão, que nós vamos percutir principalmente o dedo indicador sobre o dedo indicador da mão que está sobre o abdômen, ou sobre o dedo médio. E aí a percussão é importante para quê? Para mim perceber a diferença de sons, né? Como é que está, se é timpânico, se é maciço, se é submaciço. E, logicamente, a ausculta, nós vamos fazer a ausculta nos 4 quadrantes do abdômen, e pelo menos a gente tem que passar 1 minuto em cada quadrante para a gente perceber os sons. A ausculta é importante para a gente perceber os ruídos hidroaéreos, é importante para saber se os ruídos estão exacerbados, estão inibidos, né, estão reduzidos ou estão abolidos. É importante também para a gente auscultar sopro. O olfato, e o olfato, doutor Milton, a gente vai precisar ficar cheirando, claro que ninguém vai ficar cheirando os pacientes, mas a gente cheira o ambiente que o paciente está. E aí você pode perceber num paciente, por exemplo, cirrótico, se ele tem um hálito diferente, um hálito hepático. Muito cuidado com essa história do hálito, porque pode passar a ideia dos pacientes, você está dizendo que ele tem mau hálito, e isso não é uma boa semiologia, né? Você tem que perceber. No paciente que tem insuficiência renal, ele tem um hálito específico. Doutor Milton, como é esse hálito? Não, com o tempo é que você vai sentir e vai perceber o hálito. E também o olfato é importante, por exemplo, um paciente que está tendo um quadro de hemorragia digestiva, que as fezes ficam pretas, tem um cheiro muito intenso. Então, o olfato é fundamental. Professor. E, graças a Deus. Bom, e a boca? O paladar? A gente precisa... a gente usa o paladar? Claro que não. Ninguém vai usar o paladar no paciente. Mas o paladar, a boca vai ser importante para fazer o interrogatório. Então, lembrar desses 5 sentidos que a natureza nos proveu, né? E eles são importantes. E a gente divide o abdômen em 9 regiões, passando uma linha imaginária sobre o apêndice tifoide,
uma linha hemiclavicular esquerda, uma linha hemiclavicular direita, passa uma outra linha abaixo do rebordo costal e passa uma outra linha sobre as cristas ilíacas. Para que isso, doutor Milton? Porque nós vamos avaliar os órgãos que estão nessas regiões. Por exemplo, hipocôndrio direito, flanco direito, fossa ilíaca direito, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo, fossa ilíaca esquerda, epigástrio, mesogástrio e hipogástrio. Não tem uma relação direta do órgão que está aí, porque a dor, às vezes, pode ser uma dor referida, mas uma dor no hipocôndrio direito, eu tenho que pensar em patologias da pleura, patologias biliares, patologias pancreáticas. Uma dor no flanco direito, eu vou pensar em patologia do cólon direito, se ela irradia para o dorso, uma patologia renal, e na fossa ilíaca direita, apêndice no homem e apêndice e doenças pélvicas na mulher. No epigástrico, eu vou pensar em patologias ao nível do estômago, né? Do esôfago, estômago, e no flanco, no hipocôndrio esquerdo, o baço, aqui, colo esquerdo, no flanco esquerdo, colo esquerdo e rim, na fossa ilíaca esquerda, principalmente o colo, e pensar em diverticulite, diverticulose nos pacientes idosos. Na região mesogástrica, eu tenho patologias como patologias ao nível do intestino delgado, nós temos patologias pancreáticas, o pâncreas fica mais ou menos acima disso aí, e na região hipogástrica, nós temos a bexiga, nós temos os órgãos pélvicos, né? Então, é importante a gente saber essa divisão para saber começou aonde a dor, irradiou para onde. Então, essa divisão é importante. E a inspeção começa, você explica ao paciente que vai precisar levantar a blusa dele, você expõe até o apêndice tifoide e até a pelvis, né? E você dá uma olhada, ver como é que está a superfície, se o abdômen é plano, se o abdômen é escavado, nós vamos ver se tem cicatriz, se tem abaulamento, se tem retrações, nós vamos ver. Então, paciente em decúbito dorsal, inicialmente, depois a gente tem que ver em pé, porque a gente tem que observar o dorso, nós vamos ver por quê. Aí você faz uma avaliação global, observa a pele, suas alterações, o umbigo, se tem abalamento, se tem cicatriz, se tem retrações, se tem pulsações, se tem hérnia. E os movimentos respiratórios, o que é que acontece com o abdômen nos movimentos respiratórios, se tem peristaltismo ou não. Lembrar que a inspeção, nós estamos falando de abdômen, mas a inspeção é todo. Você olha o paciente como um todo. Na hora que o paciente chega para você, ele já está olhando para você e você já está olhando para ele. Você já está olhando como é que ele anda, como é que ele se comporta. E a outra forma é a gente dividir em quadrantes. Uma linha imaginária, no apêndice tifoide, e uma linha no umbigo. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Essa dividindo em nove áreas é mais importante. Mas essa do quadrante é mais importante quando a gente vai fazer a ausculta. Então, é fácil a gente perceber, esse é um abdômen plano, até escavado, né? A cicatriz umbilical, é fácil a gente perceber que esse paciente tem um abdômen abaulado e com nodulações. Então, isso aqui é a inspeção, você já vai tendo essa informação, né? Que eu tenho eu tenho um abdômen abaulado, inclusive com nodulações. E esse é um abdômen normal, plano, escavado, que normalmente ele é escavado, né? E aqui, num paciente que é ictérico, olha o que nós percebemos aqui. Nós percebemos essa massa aqui, ó. Não sei se vocês estão dando para perceber. Tem uma massa. Uma massa que está localizada entre o hipocôndrio direito e o flanco direito, num paciente que está ictérico, e que no exame, quando a gente vai palpar, ele não sente dor nessa região,
Isso é um dado muito ruim do ponto de vista semiológico, porque significa que isso é uma vesícula palpável indolor. Então, vesícula palpável indolor é um sinal, num paciente que está ictérico, é um sinal de processo obstrutivo, né, na árvore biliar. E o mais comum é que seja uma neoplasia pancreática ou neoplasia da junção da, da região da papila, ou do ducto pancreático, ou do ducto, ou do colédoco, ou do duodeno. Então, aqui a gente já percebe, só na inspeção, claro que a gente vai fazer o restante, mas na inspeção a gente já percebe esse abaulamento aqui. Esse outro paciente, o que é que a gente percebe? É um paciente que tem um abdômen globoso, né? E tem uma área aqui saindo líquido, né? Tá certo? Uma área com... que foi colocada essa bolsa aí, porque ele foi feita uma análise do líquido acítico, uma paracentese, e depois que ele fez a análise desse líquido acítico, ficou extravasando. Então, para não comunicar, para que não ocorra infecção, foi colocada essa bolsa, né? Isso é um acidente, mas que normalmente não ocorre isso. E o que é que nós percebemos nesse aqui? Né? Nesse nós temos um paciente com aumento do volume abdominal e tem essa imagem. Cuidado quando vocês encontraram uma imagem assim e vocês dizer assim, vixe Maria, olha o tamanho dessa coisa dele, vixe Maria. Na hora que vocês estão usando essa história de vixe Maria e estão muito admirados com esse exame, principalmente agora que vocês estão começando, isso é muito ruim para o paciente, né? Porque o paciente já fica morrendo de medo, o paciente já nos procura muito ansioso. E quando você vai, vixe Maria, aí é que ele fica mais assustado ainda. Então, aqui é uma hérnia, né? Esse outro também é uma hérnia, inclusive com infecção. E na inspeção também é importante, aqui mostrando um aspecto de uma mão normal e aqui uma contratura, né? Vocês veem que esse dedo está contraído, que é uma chamada contratura de Dupuytren. E olha por que é importante a gente olhar o dorso do paciente. Esse paciente era um paciente que tinha uma dor irradiância em faixa para a região anterior do abdômen. O pessoal palpava o abdômen, não tem nada não, só não tem nada não. Até que a própria filha, né, disse assim, não era bom ver atrás não, que ele tem umas bolinhas atrás. Olha o que são as bolinhas. São as vesículas, né, do herpes zoster, né, que dói bastante. E ele irradia para frente, para o dorso, né, para a região anterior. Então, é importante você fazer um exame completo. E esse outro? Lesão no primeiro pododáctilo após uma topada, né? Todo mundo sabe o que é uma topada. Bateu num canto, feriu ali aquele dedo, não tem uma boa limpeza, e aí ele voltou com dor, com calor, com febre. 3 dias após, começou a ter febre, persistiu febril, durante 10 dias. Foi numa UPA, quando chegou na UPA, o colega olhou para o pé dele e disse assim, olha a expressão, o senhor está precisando de fazer uma boa limpeza no seu pé, o seu pé está muito sujo. Por isso é que, olha, ainda foi dizer, por isso é que o senhor levou uma topada, quer dizer, horroroso, né, a forma de acolher o paciente. E passou uma pomada, o senhor lava seu pé em casa, viu, que aqui não é canto da gente lavar o pé de ninguém não, o senhor lava o seu pé na sua casa e passa essa pomadinha. Ele voltou depois para nos procurar e olha o que é que ele tinha aqui, ó. Olha o que é que ele tinha aqui. Compara essa região aqui com essa. O que é que vocês acham que é isso aqui? Tem alguma coisa a ver essa topada, essa infecção aqui com isso aqui? O que é que vocês acham? Paciente com febre. Isso aí nada mais era do que um abscesso, né? Ele fez um abscesso pela essa infecção, né? Ok? Então, por isso é muito importante vocês fazerem o exame completo do paciente. Aqui mostrando a icterícia, né? Depois vocês vão, no transcorrer do curso, vocês vão ver por que icterícia. Aqui mostrando uma cianose, né? Uma pletória facial, paciente bem vermelho, com a língua bem cianótica. Hérnias, né? Hérnias inguinais, hérnias umbilicais, isso tudo na inspeção. O aspecto dos dedos, né? Olha uma mão normal, olha um baqueteamento digital também nos pés. Então, isso tudo inspeção. Olha como é que fica o dedo normal e um baqueteamento.
Então, baqueteamento digital com um pouco de cianose e baqueteamento digital no paciente que tem doença crônica. Esse era um paciente com dor. Na inspeção, o que é que a gente vai perceber? Dois sinais que são não são tão frequentes, mas quando presentes, eles sugerem ou trauma, ou hemorragia intraabdominal, ou mais frequentemente pancreatite, que é essa equimose periumbilical, que é o sinal de Cooley, ou essas equimoses nos flancos, que é o Grey Tarn, está relacionado com pancreatite, com trauma ou com hemorragias intraabdominais. E um dado também muito importante, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Esse nódulo da irmã Josefa. Esse aqui não é uma lesão no umbigo, né? Não é uma hérnia, é uma lesão nodular. Esse outro é uma lesão nodular. E essa homenagem à irmã Josefa é porque era uma enfermeira, né? Uma enfermeira num hospital americano, e ela percebia que quando fazia a limpeza do abdômen dos pacientes e fazia asepsia desses pacientes, aqueles pacientes que tinham um endurecimento no umbigo tinham uma sobrevida menor. Você imagine, no final do século XIX, ela percebeu isso e foi falar com o cirurgião foi falar com o cirurgião de equipe, dizendo exatamente essa percepção dela, que quando ela fazia asepsia nos pacientes para cirurgia que tinha um umbigo endurecido, esses pacientes tinham uma sobrevida menor. E aí o cirurgião realmente chamou a atenção dele, realmente isso nada mais é do que metástase, né? É um nódulo metastático no umbigo. Um outro nódulo também, por isso é que a inspeção do abdômen não pode se limitar apenas ao abdômen, é um nódulo de Bischoff, que é um nódulo endurecido, indolor, fixo, na região supraclavicular esquerda. Então, aqui mostrando o nódulo de Bischoff, né? São a inspeção. Se vocês nunca tiverem visto um nódulo desse, vocês nem vão pesquisar, nem se apercebe. É muito frequente em neoplasia de estômago e neoplasia do trato digestório. É importante a gente observar a cavidade oral. Tem que pedir para o paciente abrir a boca para ver se tem icterícia, se não tem icterícia, se tem ulcerações, se tem alguma lesão. Aqui, por exemplo, esse paciente tem monilíase oral. Então, monilíase oral, se é um paciente que não está usando corticoide, se é um paciente que não é diabético, que não está usando nenhum antibiótico, a gente tem que pensar em imunossupressão. Né? Então, aqui mostrando monilíase oral, era um caso de HIV, aqui monilíase esofágica, herpes, e aqui o sarcoma de Kaposi, né? Cuidado, quando vocês encontrarem monilíase oral num paciente, o professor Milton disse que monilíase oral era AIDS, aí você não pode estar falando isso para o paciente enquanto você não tem um diagnóstico firmado, mas tem que fazer essa inspeção da cavidade oral também. E aí a palpação. Palpação, a gente faz com a polpa da mão em todo o abdômen, uma palpação superficial, né? De forma delicada, a mão espalmada e com extremidades das polpas digitais. Movimento deslizante. Depois vocês vão ter um vídeo sobre isso. E vocês vão pesquisar sinais de irritação peritoneal, que é o sinal de Bloomberg. Nós vamos ver como é que pesquisa isso. E depois você faz a palpação superficial, você vai fazer a palpação profunda, que é exatamente para palpar os órgãos que estão diretamente em contato com o diafragma. Os órgãos sólidos. O fígado, no hipocôndrio direito, e o baço no hipocôndrio esquerdo. E a gente utiliza nessa manobra da palpação profunda exatamente os movimentos respiratórios. Então, no fígado, a gente tem que caracterizar o tamanho do fígado, fazer a hepatimetria, a borda do fígado, a superfície, a sensibilidade, se sente dor, se não sente dor, e pesquisa da maciez hepática. Nós vamos ver que nos pacientes que têm, por exemplo, uma interposição de uma alça entre o fígado e o diafragma, a maciez hepática é perdida, e a gente chama sinal de Joubert, quando perde a maciez hepática. Quando eu tenho um pneumo peritônio grande, eu também vou perder essa maciez hepática. Nós vamos ver isso. Então, na apendicite aguda, como nós falamos, eu faço primeiro a inspeção, colho a primeira história, faço a inspeção, e aqui nós temos que fazer primeiro, depois da inspeção, a ausculta.
porque eu tenho que ver como é que estão os ruídos peristálticos. E esse ponto de McBurney é uma linha imaginária do umbigo até a crista ilíaca no terço proximal, quando eu palpo, aprofundo e solto. Quando eu solto, o paciente sente dor. Então, isso é um sinal patognomônico de apendicite aguda. E aqui mostrando um apêndice inflamado na fossa ilíaca direita, e o apendiculito, que é a presença do cálculo no apêndice. Na apendicite aguda, nós ainda temos o sinal do obturador, né? O sinal do obturador, como é que eu faço? O paciente está deitado, eu faço uma flexão da perna direita dele e faço uma abertura lateralizada. Quando o paciente sente, quando eu estimulo esse músculo aqui, o apêndice inflamado, ele vai sentir dor. Então, isso é o sinal do obturador, que é muito frequente na apendicite aguda, mas nas mulheres também pode ser uma apanagem de patologias pélvicas. A localização da dor, ela nem sempre guarda uma relação direta. E outra coisa, a dor, ela muda inicialmente, por exemplo, a dor na apendicite aguda, ela é mais mesogástrica, mais disseminada, né? Apendicite aguda, pancreatite, gastrite, até insuficiência coronariana pode simular uma dor epigástrica. Com o passar do tempo, essa dor da apendicite aguda, ela tende a se localizar na fossa ilíaca direita. A dor da colestite aguda, ela é no hipocôndrio direito, né, de pielonefrite, hipocôndrio direito também, o flanco. Então, aqui, depois vocês vão ter isso, né, quando eu tenho uma ruptura uma ruptura esplênica. Eu acho que alguém quer entrar também. Quando eu tenho uma ruptura esplênica, eu tenho uma dor que se irradia para a escápula, então isso é muito importante. A diverticulite, né, do colo, né, uma dor na fossa ilíaca esquerda, e obstrução do transverso, ou alguma patologia ao nível da bexiga, eu vou ter dor no hipogástrico. Então, a manobra profunda é a manobra para papar o fígado. Isso aí em vídeo vai ser melhor, essa manobra de Lemos Torres. Eu peço para o paciente inspirar. Então, a manobra de Lemos Torres é que a mão espalmada, né? Eu peço para o paciente inspirar, eu não penetro, eu só vou penetrar no abdômen na expiração, ele inspira, eu acompanho, na hora que ele expira, eu penetro e fico com a mão lá embaixo. Depois que ele inspira novamente, quando eu tenho uma hepatomegalia, o fígado vai bater na ponta dos meus dedos. Isso aí no vídeo fica melhor para vocês verem. E a outra manobra é a manobra de Mathieu, que é as mãos espalmadas. Primeiro eu vejo onde é que fica a reborda costal, fica abaixo da borda costal, o fígado. Aí eu, com as mãos espalmadas, eu entro no abdômen, só entro no abdômen, eu peço ao paciente respirar, respire fundo. Ele respira, eu não faço nada. Quando ele inspira, eu aproveito a inspiração, um relaxamento da musculatura, e fico com a mão lá embaixo, sem fazer nenhum movimento. Aí peço para ele inspirar novamente, eu conto de 1 até 3, 1, 2, 3, assim, mentalmente, e depois o fígado, quando está aumentado, bate na nossa mão. Está aqui, né? Essa manobra para palpar o fígado. E só para vocês terem uma noção, o fígado normal, eu começo a percutir mais ou menos, vou percutindo o tórax, e mais ou menos a partir da décimo espaço, 18º, 19º espaço, eu vou ver que vai tendo uma mudança do som. Quando eu percuto o tórax, é um som timpânico, e vai ficar um som submaciço. A partir do momento que ficou submaciço, na linha hemiclavicular média direita, eu já coloco como aquilo ali sendo o limite superior do fígado. E o limite inferior eu vou palpar, né? Só para vocês terem uma ideia, o fígado normal é em torno de 10 a 14 centímetros. Olha qual é o tamanho desse fígado aqui, ó. 29 centímetros, né? Então, dependendo do sexo, né? Dependendo da compleição física. Então, esse era uma grande hepatomegalia, né? E uma manobra que também é muito importante, que tem um pouco a ver com a palpação, é isso aqui, gente.
é um exame do estômago, é uma serografia esofagastro-adenal, um estômago bem dilatado, com contraste. Por que o estômago está bem dilatado? Porque eu tenho uma lesão obstrutiva aqui. O que é que vai acontecer com o líquido que é produzido no estômago? Vai ficar acumulado. Então, essa manobra, eu pego no flanco direito, no flanco esquerdo do paciente, coloco ou o estetoscópio ou o ouvido e faço essa manobra de balançar para um lado e balançar para o outro. O que é que vai acontecer quando eu tenho líquido? Vocês vão ouvir um barulho, né? Um barulho de líquido acumulado. Como é que vocês vão testar isso? Vocês pegam uma garrafa de água, toma metade e depois pega ela e balança para um lado e balança para o outro. Aquele barulho que vocês vão ver, cloc, 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 significa que você tem uma estase e é um sinal, isso é o sinal do vasculejo. Significa que é só doença neoplásica? Não, mas significa que tem uma estase gástrica. A outra manobra é a manobra de Schuster, né, que vocês vão ver também no vídeo, para palpar o baço. E a percussão, vocês não podem colocar a mão toda, a mão que fica sobre o paciente, é só o dedo que vai ficar percutido. Vocês não botam toda a mão, senão vocês vão abafar o som. E o espaço de Traube é um espaço importante que vocês têm que pesquisar, da linha axilar anterior e linha axilar média, na fossa ilíaca esquerda, no hipocôndrio esquerdo, né? O baço, a região, o espaço de Traube, que compreende uma região triangular entre a sexta e a nona costela, né? E limitado pela a linha axilar anterior e o epigástrico, é um espaço onde tem o fundo gástrico, ou seja, ele é timpânico. Mas à medida que eu vou tendo o aumento do baço, que é um baço normal, à medida que eu vou tendo o aumento do baço, ele vai ficar maciço. Então, você pode até não palpar o baço, mas quando ele ultrapassa a linha axilar anterior, né, eu vou ter, na percussão, eu vou ter um som maciço. Aí a gente diz que tem uma obstrução, o espaço de Traube está ocupado, então significa que o baço está aumentado. Então, esse é o espaço de Traube, que também no vídeo vocês vão visualizar melhor. E o baço é um órgão também que tem essas chanfraduras, que aqui você vai ver, aqui está, lógico, aqui está o desenho, né? Aqui, lógico, o espaço de Traube está ocupado, olha o tamanho desse baço, né? Um bode 4, né? Um baço num paciente que tinha calazar, e tem essas chanfraduras. O baço é o único órgão que tem essas chanfraduras. E um outro sinal muito importante é o sinal de Torres-Omes. Como é feito esse sinal de Torres-Omes? Quando você está suspeitando de abscesso hepático, você faz uma percussão, que pode ser dígito, dedo, ou então a mão espalmada, e você bate sobre a mão. E no local do abscesso, aqui você vai percutir, não vai sentir dor, mas no local do abscesso o paciente tem dor. E aqui, em homenagem ao doutor Pessoa, o doutor Pessoa fazendo uma aspiração de um abscesso amebiano, paciente anestesiado, feita a anestesia local, e o paciente fazendo a aspiração do abscesso amebiano. Então, sinal de Torres-Omes, é uma punho-percussão dolorosa, sugere abscesso hepático. E, como nós falamos, pode ocorrer a perda da maciçez hepática. Aqui eu tenho a livre aqui, significa que eu tenho pneumo peritônio, significa que houve uma ruptura de uma alça, houve uma ruptura de uma úlcera, por exemplo, uma úlcera perfurada, uma úlcera do estômago, uma úlcera do duodeno, então cai ar na cavidade abdominal. Esse não, esse aqui é gás dentro de uma alça, ó, um ar dentro da alça. Esse é a síndrome de Chilaidite. Os nomes não interessam muito para vocês agora, mas o que interessa é vocês entenderem a fisiopatologia e a semiologia. Então, quando eu percuto aqui, o que é que vai acontecer? Aqui tinha um fígado aqui, né? Ele ainda está, só que agora eu tenho gás. Então, vai ficar um som timpânico, ou seja, perda da maciçez hepática, sinal de Joubert. Nos pacientes com abdômen agudo, eu tenho que pensar em pneumo peritônio. Nessa sindistilaidite, não é um abdômen agudo, mas pode simular. E nos enfisemas pulmonares, quando eu tenho um grande enfisema pulmonar, eu também posso ter a perda da maciçez hepática. A punho-percussão, né, posterior, para pesquisar patologias
principalmente em renais. A ausculta, que como eu falei, eu tenho que dividir em 4 quadrantes, né? E nesses 4 quadrantes eu tenho que passar pelo menos 1 minuto, né? Pesquisar os ruídos, pesquisar se tem sopro, se não tem sopro. E a localização principal das cólicas, né? Da cólica biliar, por exemplo, irradia para a escápula. A cólica intestinal é mais ao nível do periumbilical. A cólica renal no flanco esquerdo irradia para o testículo. A cólica de um paciente que tem uma patologia colônica, mais hipogástrica ou mesogástrica. Do apêndice, começa a epigástrica, depois vem para o apendicular, né, para a fossílica direita. Então, esses são os sinais que a gente tem que mais ou menos perceber como é essa patologia. Vocês vão ter, não fiquem muito ansiosos, porque vocês vão ter semiologia, depois vão ter uma aula conosco também na gastroenterologia. E uma manobra muito interessante é uma manobra para a gente saber se uma massa que está sendo palpável, ela é intraabdominal ou se ela é uma massa da parede abdominal. Então, é uma manobra relativamente simples, o paciente deitado, flete as pernas, né? E a gente pede para ele levantar a cabeça. Quando é uma massa intraabdominal, a massa que era palpável aqui, ela desce. Quando é uma massa da parede, quando eu faço isso, ela faz ficar mais palpável, mais visível e mais palpável. Ok? Então, é uma maneira semiótica de diferenciar uma massa da parede abdominal para uma massa intraabdominal. E eu posso também, na ausculta, aqui, vocês não estão muito afeitos a isso, mas aqui é a aorta, aqui é o rim, a aorta já com calcificações, e aqui eu tenho um aneurisma, né? Um aneurisma da aorta, e aqui um grande aneurisma, ó, aqui o contraste, um aneurisma, eu vou encontrar um sopro, eu vou encontrar, na palpação, vou encontrar um frêmito também, que isso é também no abdômen. E falando um pouquinho do fígado, né? O fígado ele é bem organizado, né? E quando eu tenho uma cirrose, o que é que vai acontecer? Essa organização ela é perdida, então eu vou ter vários fibrose, ó. Esse azulado é fibrose, isolando vários hepatócitos. E aí eu tenho um fígado que fica um fígado bem nodular, e eu posso ter, na inspeção, eu tenho o quê? Um aumento de volume abdominal, e eu tenho um dado a mais aqui, ó. Eu tenho essas veias que estão muito proeminentes. Como é que eu vou saber se isso é circulação colateral ou não? Eu ao palpar, eles estão elevados. Então, na palpação, um vaso elevado significa que isso é circulação colateral. E aí eu tenho que fazer a pesquisa, saber se o fluxo é de baixo para cima ou é de cima para baixo. Como é que a gente faz isso? Outros 2 pacientes com aumento de volume abdominal, né? Aqui também já é importante, ó, fazer esse tamanho aqui, ó, do umbigo até o apêndice, do umbigo até a região pélvica aqui, essa medida, e do umbigo até o apêndice tifoide. Na gravidez, esse tamanho daqui faz aumentar, enquanto que na ascite é ao contrário. Esse tamanho do umbigo até o apêndice tifoide é maior do que do umbigo até a região pélvica. Tá certo? Então, massa muscular muito reduzida. Vocês não podem dizer assim, vixe, Maria, olha essa menina, não sei o que. Não pode. Nem visualmente e nem com os olhos, né? Ah, meu Deus. Então, são patologias diferentes, né? Etiologias diferentes, que não cabe a nós agora estar comentando isso. E aqui um outro dado importante, que é o eritema palmar. Vocês veem vermelho, bem vermelho, e no centro não é tão vermelho, e nas pontas vermelhinho. Paciente com ascite, aí nós vamos pesquisar no paciente com ascite os sinais, né, que a gente faz para pesquisar de ascite, mostrando um aumento do volume abdominal por ascite, um abdômen normal, e aquilo que nós falamos, né, a distância do pubis para o umbigo é menor do que a distância do umbigo para o apêndice tifoide. E olha a massa muscular, né, bastante reduzida e com circulação colateral. Como é que eu faço a pesquisa da ascite? Eu faço pequenas percussões e nós vamos ver que no centro,
como quando eu tenho líquido, as alças intestinais vão ficar boiando aqui no centro, vai ficar timpânico, e à medida que eu vou para os flancos, vai ficar maciço. Isso são semicírculos de Skoda. A outra maneira é fazer a pesquisa da maciez móvel. Como é que eu faço? Percuto aqui o centro, que as alças vão estar aqui, vai estar maciço, vai estar timpânico, e à medida que eu vou deslocando para o centro, vai ficar maciço. Aí eu peço para o paciente mudar de decúbito. Quando ele muda de decúbito, o que é que acontece? O líquido desce, onde era timpânica, era maciço aqui, e as alças sobem. Então, onde era maciço aqui no flanco esquerdo, vai ficar timpânico, e onde era timpânico aqui no flanco direito, vai ficar maciço. Isso é a chamada maciez móvel. E quando a ascite é muito tensa, eu faço a pesquisa do piparote. Como é que eu faço? Peço a mão de alguém ou a mão do próprio paciente para ficar em cima do umbigo, né? Comprime um pouquinho o umbigo e faço pequenas pulsaçõezinhas. Aí esse pulso é refletido aqui e você vai perceber aqui na mão. Maciez piparote. É claro que isso aí vocês vão ter que treinar. Só lembrando como é que faz. Um abdômen batráqueo, né? E o sinal da poça. O que é o sinal da poça? É quando eu tenho pouco líquido, a maciez móvel não vai dar para detectar, o piparote também não, que o piparote é para grande líquido. Eu faço uma percussão, o paciente fica nessa posição de 4 e eu faço uma percussão inicialmente, ele deitado em decúbito dorsal, eu faço uma percussão periumbilical que vai estar timpânico. Quando ele fica nessa posição de 4, o que é que vai acontecer? O líquido desce para a região periumbilical. Aí, quando eu percuto, vai estar maciço. Esse é o sinal da poça, para quando eu tenho pequenas ascites. Né? Aqui, colhendo o líquido acítico, né, tem que ser feito com esterilizado, tem que ser feito faz uma linha do umbigo até a crista ilíaca superior, no terço distal, eu faço a anestesia do paciente e colho o estudo, faço o estudo do líquido acítico para saber qual é o aspecto. Se é um ascite um aspecto amarelo citrino, se é um ascite quilosa, se é um ascite hemorrágico. Isso aí depois vocês vão, a gente vai detalhar melhor. E a pesquisa da circulação colateral. Lembrar da cabeça da medusa, né? Ó, que aqui eu tenho para cima, tenho para baixo. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma obstrução da cava inferior, a cava, o fluxo da cava é o quê? De baixo para cima. Então, a colateral, ela sempre segue o fluxo do vaso que está comprometido. Então, na cava inferior, a obstrução da cava inferior, o fluxo é de baixo para cima. Na circulação porta, quando eu tenho uma recanalização da veia umbilical, eu tenho um aspecto em cabeça de medusa. Então, eu tenho um fluxo de baixo para cima e tenho um fluxo de cima para baixo, né? É o que corresponde à cabeça de medusa. E aqui, como é que fica no paciente? Quando eu vou palpar, eu vou sentir um frêmito, né? Na hora que eu boto a mão aqui em cima dessa região, eu vou perceber que tem um frêmito, e se eu colocar o estetoscópio, eu vou perceber também uma movimentação, ok? Então, como é que eu faço para pesquisar a circulação colateral? Dois dedos, eu seco a região, solto um dedo e observo como é que chega o fluxo. Depois faço o contrário. Eu tiro esse dedo, né? Seco novamente e solto o dedo de cima. E aí eu vejo qual é o fluxo que predomina mais, se é se é de baixo para cima ou de cima para baixo. Aqui, por exemplo, a circulação colateral bem intensa, né? E o fluxo era de baixo para cima, ou seja, uma obstrução da cava inferior. Quando eu tenho uma obstrução por tumor da cava superior, por exemplo, o fluxo da cava superior é de cima para baixo. Então, o vaso colateral dela, o vaso que vai fazer a circulação colateral da cava superior, vai ser o mesmo fluxo, vai ser de cima para baixo. Icterícia, né, que eu vejo nas escleras e aqui no freno lingual, a colúria, né, cor de Coca-Cola, e as fezes claras, que é a colúria fecal.
E, de novo, quando a gente vai fazer um exame do abdômen, a gente não olha só para o abdômen. Aqui era um paciente que tinha um ascite, tinha um fígado doloroso, um fígado aumentado de tamanho, uma hepatimetria de 17 centímetros, quando o normal é 14, mas olha aqui a turgência jugular. E ela não tolerava muito o decúbito dorsal. Por quê? Porque isso aqui é uma insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca, e a ascite era em decorrência da insuficiência cardíaca, o fígado grande era em decorrência da congestão hepática. Outros sinais periféricos que a gente tem que pesquisar são as aranhas vasculares. Aranhas vasculares, tem um pontinho central, e ginecomastia em homem, né? Aqui eu tenho uma hérnia, aqui não é o sinal da irmã Josefa, eu tenho uma hérnia encarcerada, tem uma celulite. O que é uma celulite? É um processo inflamatório infeccioso na pele, com calor, com rubor, e teve uma infecção no líquido acítico, né? Aqui tem frêmito, né? Tem circulação colateral. Aqui é uma paciente com turgência jugular, o tamanho da área cardíaca, né? Uma área cardíaca enorme. Isso, se eu examinar só o abdômen, não, a aula hoje é só sobre abdômen, eu não quero saber de tórax, não. Tem que examinar, tem que fazer a inspeção geral do paciente. Então, senão você não detecta que ele tem turgência jugular. E aqui, complicações que podem acontecer no paciente que tem doença hepática crônica, que são as varizes de esôfago, varize de grosso calibre, e aqui uma varize que teve um sangramento, um paciente com hemorragia digestiva, e aquela história que eu falei dos sentidos, né? Faltou só o paladar, o olfato, né? Tem um olfato aqui, as fezes enegrecidas por melena, por fezes, por sangramento digestivo alto, e a enterorragia, que é a presença de sangue vivo nas fezes. Então, isso é muito importante também você observar. Complicações hemorrágicas, mostrando a outro sinal que vocês têm que pesquisar na palpação, que é o flapping, varizes de esôfago, sangramento, aqui um líquido hemorrágico, perda de massa muscular, né, uma hérnia umbilical, então tudo isso na inspeção. E aqui, dois dados importantes, uma senhora de 45 anos, com dor no hipocôndrio direito, irradiando para a escápula, com náuseas e vômitos, já apresentaram quatro crises como essa. Na última, ela evoluiu com icterícia. Aí apresentava uma vesícula palpável e dolorosa, aqui cálculos na vesícula, e aqui o cálculo migrou para o colédoco. Aqui é uma coledocolitíase. O que é o sinal de Murphy? O sinal de Murphy é você, no hipocôndrio direito, você pede para o paciente inspirar, na hora que ele inspira, bate, a vesícula está inflamada, bate na tua mão e ele para a inspiração. Então, esse é o sinal de Murphy. Diferentemente desse aqui, ó, paciente de 65 anos, icterícia progressiva há 6 meses, aquela outra foi 4 episódios, e no último é que ela ficou ictérica, plurido intenso, colúria, aculia fecal, perda de 15% do peso, e apresentava, antes da cirurgia, porque ela já tinha feito a cirurgia, uma vesícula palpável indolor. Então, aqui, aquela vesícula que eu contei para vocês, se vocês vão fazer a inspiração, está lá, a vesícula bate na inspiração, ela não sente dor, mas isso é um sinal de malignidade, é um sinal sugestivo de malignidade, é o sinal de Courvoisier, vesícula palpável indolor, enquanto que o outro é o sinal de Murphy, vesícula palpável dolorosa, na colestite aguda. Aqui mostrando, né, que nós já mostramos essa imagem, uma vesícula aqui palpável. Se ele inspirar, vai modificar, porque está em contato com o diafragma. Já vimos a hepatimetria. E aqui uma senhora, olha como a história é importante. Essa senhora veio porque um colega disse que no Hospital das Clínicas faz transplante e ela tinha hepatomegalia. Quando a gente foi conversar com ela, ela só tinha uma mama. Se vocês perceberem, aqui é a mama, mas a outra ela não tinha. E aí nós fomos conversar, mas a senhora, não, há 1 ano atrás eu fiz uma cirurgia, tirei a mama, e quer dizer, era uma metástase, né? Ela tinha metástase hepática, não tem indicação de transplante, então tem que colher a história. E outra dado importante, nem tudo que aumenta o volume abdominal é ascite. A ascite é uma das principais, são 5F, que vocês vão gravar. Fluidos, que é o líquido acítico, fezes, FAT, que é a gordura, flatos, que é ar,
feto, que é gravidez, e tumor. Tumor fantasma, pode ser um tumor benigno ou tumor maligno. Essa senhora aqui, ela tinha 21 anos e o pessoal da próxima à residência dizia que ela estava grávida. Olha aqui, olha o tamanho, isso aqui tudinho, é um cisto enorme, né? Olha o tamanho do cisto, empurrando as alças tudo para cima. Olha aqui, se esse cisto rompe, ela não tinha dado tempo. Então, 5F, fluido, líquido, fezes, gordura, gás, feto e o T. 5F e um T, e o tumor. Aqui, fezes, olha a quantidade de fezes aqui que esse paciente tem, né? Um paciente que tinha um megacolo chagásico, aumento de volume abdominal. Olha aqui o aspecto que ele tem, ó, um abdômen. E tem um sinal de Gersony. O que é o sinal de Gersony? Você palpa a região do sigmoide, principalmente, comprime e fica como se tivesse as polpas digitais comprimido lá, nas fezes, né? Quando você solta, tem uma crepitaçãozinha. Essa crepitação é o sinal de Gersony. Gersony ou Gersony. Olha aqui a quantidade de fezes que tinha nessa área. Obesidade também aumenta o volume abdominal. Gás, né? Aqui é um paciente com obstrução de intestino grosso, flatos, e uma obstrução de intestino delgado. Mostrando que feto também pode aumentar o volume abdominal, mas aqui é líquido, é fluido. Olha a diferença daqui para o umbigo e daqui para cá. Aqui é menor do que essa distância para cá. Aqui, daqui para cá é uma distância, mas essa distância é muito maior. Ok? Observar também se tem edema, se não tem edema. Um edema peripalpebral no paciente com síndrome nefrótica. Se o edema é bilateral ou é unilateral, um edema unilateral sugere mais um processo vascular. Se é um edema que comprime, né, se tem um cacifo, ou se é um edema já crônico, né, aqui um elefantismo, né, é até esquisito você falar em termos de elefantismo para o paciente, senão ele pensa que você está dizendo que ele é igual a um elefante, mas é o aspecto que fica no edema. E aqui para um outro dado importante no paciente que tem doença hepática crônica, com história familiar de doença hepática ou doença neurológica, é a presença desse anel aqui, chamado anel de Kaiser-Flash, que é na doença de Wilson, e há um depósito de cobre nos gânglios da base também. Então, é um sinal de Kaiser-Flash. Então, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar para vocês, né? Nesse tempo de pandemia, o conhecimento ele realmente está sendo muito utilizado, a forma virtual. Claro que isso não é o ideal, mas a gente tem que se programar. A gente não pode ter essa visão, né, que isso está impedindo, né? A gente tem que ter essa visão, que isso nós temos que aproveitar esse momento e continuar adaptando. É claro que nós não podemos ficar, principalmente na área de saúde, apenas com a informação à distância, mas a gente não pode achar que essa pedra é um empecilho para que a gente faça alguma coisa. Tem que ter essa visão de que uma pedra e que essa pedra é uma ponte, né, que a gente dá para ultrapassar o outro lado. Eu espero que tenha passado noções, é claro que são noções gerais, lembrar dos 5 sentidos, lembrar da visão, inspeção, da palpação, o tato, da percussão, que também utiliza o tato, da ausculta e o olfato, que vai perceber os cheiros, as coisas do paciente, o estado que o paciente se encontra, e a degustação, a boca, que a boca é fundamental não só para comer, mas principalmente para colher as informações. Eu vou passar depois para o professor Armênio um site em que a gente tem várias aulas lá de vídeo, e inclusive uma aula de semiologia que foi feita conjuntamente com o PET por um estímulo do professor Armênio, que nós fizemos desde 2013 e que vocês vão ter acesso também para complementar essa aula. Muito obrigado. Eu espero que tenha preenchido aí os pré-requisitos de vocês. Professor Milton,
Pois Em não. nome da turma e em nome do módulo de digestório, queria lhe agradecer pela sua